Eu sou André Basso, tudo bem com vocês? Eu quero trazer para vocês aqui, nesse momento, uma página que vai exigir um pouco de concentração devido às terminologias da escrita do professor Huberto Roden, catarinense, brasileiro, que deixou livros maravilhosos para cada um de nós. Eu tenho em mãos o livro O Homem, pelo professor Huberto Roden, da editora Alvorada. A partir da página 43, o título do texto é Liberdade, Escravidão, Libertação. Todas as teologias ocidentais giram em torno do binômio gozo-sofrimento. O homem deve fazer tudo para gozar eternamente. O gozo sem fim é o seu verdadeiro destino, o seu céu. A filosofia oriental gira em torno do binômio liberdade-libertação. O homem criado, livre por Deus, deve tornar-se liberto por si mesmo. O céu, para o oriental, não é um lugar de gozo eterno, mas um processo de libertação em sânscrito, Kaivalya, que significa literalmente nudez, entre aspas. A finalidade do homem está em ele se auto-libertar cada vez mais e mais, despojando-se cada vez mais das roupagens do ego ilusório e escravizante. Mas, como o ego faz parte integrante da natureza humana, essa nudez não consiste em que o homem se separe do ego, que seria um atrofiamento ou uma mutilação da natureza humana. Consiste em tornar o seu ego opaco cada vez mais transparente pela penetração e permeação da luz do eu. As roupagens do ego ilusório e escravizante devem ser cada vez mais diafanizadas pela luz do eu, isto é, libertação, nudez, Kaivalya. Essa total diafanização do ego, opaco pela luz do eu, supõe que este eu intensifique cada vez mais a sua luz. Do contrário, não poderia diafanizar totalmente a opacidade do ego. O eu deve não somente iluminar o ego, como uma tábua batida unilateralmente por uma luz, mas deve lucificar totalmente o ego. Assim como um cristal é diafanizado por uma luz extremamente intensa. Se o espírito do homem é uma emanação individual do espírito universal da divindade e, como tal, necessariamente livre, por que deve o homem livre libertar-se? Não supõe isto que ele seja escravo? O espírito é livre, mas, como ser consciente e livre, percebe ele que é também criador e pode pôr em atuação a sua criatividade. E como toda criatura é finita e, portanto, ulteriormente evolvível, o espírito emanado da divindade vê que deve continuar a sua evolução, herdada por uma evolução adquirida. Por esta razão,
o espírito livre se encarna na matéria do corpo, escraviza-se voluntariamente, porque vê que, sem resistência, não há evolução. A matéria do corpo é necessariamente uma resistência para o espírito, mas não é propriamente a matéria do corpo que oferece resistência ao espírito. O que oferece resistência é a mente, o aspecto consciente e ativo da matéria, a matéria mental, a mente materialista. Uma vez revestido desta matéria mental, chamada ego, o espírito inicia a sua luta contra a resistência. O seu sofrimento, a sua evolução rumo à libertação. Todo o roteiro da encarnação terrestre não é outra coisa senão liberdade herdada, livremente escravizada, para conseguir a libertação. Esta autolibertação é algo tipicamente humano, maior do que a liberdade dada por Deus. É uma autolibertação maior do que a teoliberdade. Porque, como disse alguém, Deus criou o homem o menos possível, para que o homem se pudesse criar o mais possível. Deus criou o espírito livre, para que este, encarnado como homem, pudesse adquirir a sua autolibertação. A encarnação no corpo material é, provavelmente, o estágio número 1 da libertação do homem, cujo processo libertador tem de continuar em outros corpos e em outras regiões do universo. A libertação não é um estado definitivo, mas um processo indefinidamente continuável. Esse indefinido processo de libertação é o que realmente se deve entender por céu ou vida eterna, que não é, em primeiro lugar, um lugar de gozo, mas sim um processo de libertação cada vez maior, uma sinfonia inacabada. Na terceira parte do seu livro monumental, Der Yoga, J.W. Auer reproduz o diálogo entre dois yogis hindus que gira em torno do tema gozo ou libertação, entre aspas, ponto. E, por fim, um dos yogis, que havia percorrido séculos e milênios de gozo em todos os céus do universo, declara que toda essa imensa gozação celeste havia sido uma imensa cadeia de escravidões gozadas, e é só no fim do ciclo evolutivo que ele atingirá a libertação, além de todos os gozos e desgozos, entrara na linha reta da Kaivalya, da nudez, do despojamento de todas as roupagens da ilusão, pela visão da verdade libertadora sobre si mesmo. Quando o homem revestido de corpo e mente conscientiza nitidamente, aspas, eu sou o espírito, fechar aspas, que tem um corpo e uma mente, então se liberta ele das deslumbrantes roupagens do ego ilusório que a sua encarnação terrestre lhe fornecera. Neste sentido, diz o maior dos mestres a seus discípulos, aspas, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, fechar aspas, ponto. A libertação conquistada pela verdade não pode, naturalmente, deixar de ser felicidade. Felicidade da liberdade pela verdade. Bem, ou seja, o processo de autolibertação, ele é progressivo e infinito, porque, na verdade, o ser, que é o que nós somos, não é estático, definido, não é algo que se possa dizer, é isto.
Nós, criaturas de Deus, somos algo imensurável, incalculável. Não é um padrão estático, definido, um ponto de chegada, mas sim uma linha reta indefinida. Então o processo de autolibertação, ele ocorre continuamente, perpetuamente, indefinidamente, porque nós somos algo a se transformar. A mutação, a transformação interior é contínua e sempre com perspectivas para melhor. E aí, aquilo que somos, que é a entidade espiritual, tende a viver na sua originalidade, na sua essência. Como diz o Roden aqui, pode, por vezes, essa entidade, a criatura espiritual, o espírito eterno, fazer visitas ao plano material, usar de roupagens materiais para cumprir algumas missões, algumas tarefas de educação, de iluminação, como no caso de Buda, de Lao Tse e dos demais, especificamente o Cristo, que viera ao planeta Terra, usara de uma matéria corpórea, caracterizada como Jesus, Salvador, na linguagem teológica, mas não tem nada a ver com isso. Ele viera para trazer ensinamentos profundos que provocariam, pelos séculos e milênios, e eternamente, até o amadurecimento dos espíritos, uma mudança interior. E aí ele vai enviando mais missionários nas derivadas áreas do saber humano. Tudo isso para puxar a entidade, a criatura espiritual, e quando eu digo entidade é o espírito, é aquilo que nós somos, a evoluir. Visita-se mais a Terra na forma corpórea, aqui abre-se uma exceção, porque eu estava falando já dos espíritos mais adiantados, mas no caso dos espíritos ainda mais atrasados, presos às leis kármicas, esses visitam a Terra periodicamente, se utilizando do corpo para se livrarem dos seus karmas, tipo de uma reencarnação expiatória. Mas, como eu estava dizendo, quando as entidades espirituais tomam consciência daquilo que são realmente, aí a tendência é as visitas na Terra, a reencarnação, serem períodos mais prolongados, distantes. Bem, na verdade não há uma definição correta do que somos. Dentro, cientificamente, espiritualmente falando, somos entidades espirituais. Mas definir o que somos, o que seremos e aonde chegaremos é algo incalculável. Não há padrão. E é preciso entender que cada um é diferente de cada um. A compreensão do A é diferente do B e do C. A pluralidade no universo é algo a ser respeitado. Mas esse é um outro assunto. Um abraço a todos.